Isso, os obreiros nos ajudassem lá com as crianças. Obrigado pelo seu carinho, sua atenção. Povo adestrado, né? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em... Vamos ler 2 versículos. Romanos, capítulo 12, 2 e Hebreus 12, 1. O tema dessa palavra nessa noite é: intimidade gera transformação. Queridos, eu sei que eu pedi para vocês abrirem a Bíblia. Ai, Senhor, me perdoa, me ajuda. Mas eu gostaria de terminar no final e a gente vai só orar e ir embora. Então, eu tenho que fazer algo especial hoje. Deixa a sua Bíblia aberta aí, ainda assim eu vou fazer. Está fazendo aniversário essa semana, não é? Que eu estou lembrando, 2 obreiras aqui da nossa casa, da Casa do Senhor de Oração, são muito especiais para nós. A irmã Silene, pode vir aqui, Silene. E a irmã Rosângela. Tem mais alguém fazendo essa semana aniversário? Eu falei, Rosângela, vou orar no domingo. Não é? Quem? E a Rebeca também fez essa semana. Vem cá, Rebeca. Corre aqui, Rebeca. A única Rebeca na igreja. Vem cá, minha sobrinha. E ela vem desfilando. Glória. Mas ninguém pode olhar, que só tem 13 anos, gente. Né? Grandona, mas só tem 13 anos. Estraguei a festa da Rebeca agora. Chega para cá, vem cá. Nosso coração muito se alegra porque Deus é quem concede os anos de vida, não é? E três mulheres de Deus, uma jovem e 2 mulheres de Deus muito especiais que estão aqui em cima. Se você fez essa semana também, ou esse mês, aproveita, sobe aqui agora. Oração nunca é demais não, vem receber logo a bênção do Senhor. Estende suas mãos para cá, vamos agradecer. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nesse dia, Senhor, porque nós temos o privilégio de estar aqui no seu altar, te agradecendo por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido, Pai. A irmã Silene, a irmã Rosângela e também, Senhor, a Rebeca. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos visto o Senhor mover na vida de cada uma delas. Nós temos visto, Senhor, o seu carinho, a sua atenção. Nós temos visto, Senhor, o que o Senhor tem trago sobre a vida delas. Dias realmente, Senhor, de bênção. Como o Senhor tem mudado nossa sorte, Pai. Eu creio que se eu colocasse aqui, Senhor, o microfone na mão delas, elas poderiam cada uma dizer o que o Senhor tem feito. E o que nós vamos te dar por todos os benefícios que o Senhor tem feito a nós. Nessa noite, Senhor, como igreja, os benefícios que o Senhor tem feito a nós é nos conceder, Pai. Senhor, mais um ano de vida juntamente, Senhor, com essas irmãs. E nessa noite nós te damos graça e abençoamos como igreja a vida de cada uma delas. Senhor, declarando o teu renovo, a tua força, a tua vida. E como igreja, vamos dizer, como igreja, profetizando toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém? Vamos dizer, igreja, Deus as abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Monique, você também fez, Monique? Fez domingo? Foi em janeiro? Mas fez, poxa, podia ter vindo logo aqui também. Mas já está abençoada. Monique também já recebeu da parte de Deus, né? Vamos então à leitura da palavra, Romanos 12, 2. Romanos capítulo 12. Eu confesso que vou pedir a ajuda de vocês hoje para vocês estarem intercedendo por mim hoje aqui. Porque
cansaço da semana, né? E o dia, corremos lá em Tinguá e tantas coisas boas. Mas como estamos na carne ainda, né? Nosso corpo carnal se cansa. Mas o Senhor está aqui para nos renovar. Romanos 12, 2 é um texto muitíssimo conhecido que eu quero usar nessa noite. Intimidade gera transformação. Diz assim, pode ler, igreja, bem alto, por favor. Agora vamos lá em Hebreus 12, 1. Agora de início, nosso texto base é Romanos e Hebreus. Um texto da base ao outro. Hebreus. Se você achou, pode ler, por favor, bem alto. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus todo-poderoso, Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és pastor e bispo das nossas almas. Pai, nós estamos aqui na sua presença, Senhor, na sua casa. Essa casa, como teu servo já disse hoje, casa de oração. Pai querido, para ouvir a sua voz. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito essa semana. Muito obrigado por essas ovelhas que o Senhor trouxe, que o teu Espírito impeliu para que estivesse aqui, Senhor, para receber a tua palavra, Pai, nessa noite. Eu te peço, Pai, que o Senhor use a minha vida, toma o meu coração, a minha mente, me renova, Senhor, nessa noite também. Todo o cansaço físico, eu declaro que vai embora. Eu declaro, Senhor, que eu estou renovada para ser usada por Ti nessa noite, Pai. Senhor, eu venho me desvaziar porque eu não tenho nada, Senhor. Mas o Senhor é tudo, tudo em nós. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti todo o louvor. Eu te peço também que o Senhor traga espírito de revelação sobre a Tua igreja. Sobre todos aqui, Pai. Espírito de revelação. Traz luz, Senhor, aos olhos do Teu povo, aos olhos espirituais do Teu povo. E que a nossa fé esteja fundamentada. Porque, Senhor, como diz a Tua palavra, a fé é o firme fundamento. Que a nossa fé esteja fundamentada em Ti, Pai. Vem, fala conosco nessa hora. Eu declaro que esse ambiente está tomado por Ti. Nada vai impedir a manifestação e o cumprimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Seja bem-vindo à Sua palavra. Vamos dar um aplauso à palavra do nosso Deus. Aleluia. Aplauda bem forte a palavra do nosso Deus. Aleluia, bendito. Diga, seja bem-vindo a Tua palavra na minha vida. Fala comigo, Senhor. Fala isso com Deus. Fala comigo, Senhor. Usa a Tua serva, diga isso, faz essa oração, usa a Tua serva. Ela não tem nada para mim, mas o Senhor tem, usa a vida dela. Fala isso com o Senhor nessa hora. E seja bem-vinda a Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode sentar agora, querido. Vamos à palavra do Senhor. Intimidade gera transformação. Vamos dizer o tema? Intimidade gera tanta coisa que eu escrevi umas 3 vezes esse tema, que eu falei, meu Deus, tanta coisa a intimidade gera, né? Um casal não pode ter um filho sem uma intimidade, não é verdade? Intimidade gera comunhão, intimidade gera perdão, mas Deus falou, eu fiquei pensando assim, como Deus foi fiel conosco essa semana. Nessa semana de busca ao Senhor. Ele veio de uma maneira tão especial. Te trouxe aqui, não é? E eu quero te parabenizar. E eu escrevi isso aqui. Vocês nos surpreenderam comparecendo todos esses dias, né? Quase os 7 dias. Num culto de busca ao Senhor,
ao nosso amado. E isso só Deus pode fazer. Então, como Ele usou, eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos obreiros que incansavelmente, né, todos os dias, estavam lá na porta. Agradecer aos intercessores que estiveram orando, aos levitas também que estavam aqui cantando, tocando, né? Os líderes que estiveram aqui presentes. E a você, ovelha amada, que ouviu a voz do pastor dos pastores e esteve aqui, né? Recebendo de Deus. E aí nós chegamos hoje no 7º dia. E eu fiquei pensando, não é? Deus, hoje nós estamos no 7º dia. E o que o Senhor quer falar com a tua igreja que vai estar ali hoje? O que o Senhor quer falar, Pai? E aí Deus me trouxe o texto que nós não vamos ler, só foi uma base para seguir nesse tema, intimidade gera transformação. E Deus me trouxe à mente quando Ele criou o mundo. Quando tudo começou, não é? Deus viu a terra, você vai lembrar disso. A Bíblia fala que, lá em Gênesis, bem no iniciozinho, por que Deus começou a criar? A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E Deus falou, muitos, se é que eu posso dizer todos, nós estávamos assim, vamos dizer, meio que com uma terra, meio que sem forma, meio que vazios, né? Por isso estivemos aqui, buscando ao Senhor. E Ele começou uma obra assim no mundo. E cada dia, Deus foi criando, cada dia Deus foi dando vida àquela terra. E foi, quantos os que estiveram aqui, cada dia Deus não falou contigo diferente? Cada dia Deus foi trabalhando em nós, cada dia Deus foi nos movendo. E quando chegou no 7º dia, Ele olhou, não é? O que Deus fez no 7º dia? Ele viu que tudo estava bom e Ele descansou. Ele descansou. Mas por que Deus descansou? Por que Ele descansou? Porque agora Ele está olhando para aquela terra e Ele vê, não tem mais trabalho. Você só descansa quando o trabalho termina, amém ou não amém? Ele olhou para a terra e viu que a terra estava transformada. Ele estava gastando tempo ali com a terra e a terra estava transformada. E nós temos que declarar, levanta a sua mão e diga assim, e eu vou sair daqui nessa noite para viver transformação. E Deus, Ele fez uma obra linda. E agora Ele quer olhar para nós e ver em nós, não é? Transformação. Deus não quer olhar para nós e nos ver sempre da mesma maneira, ou como aquela segunda-feira. Mas Deus quer olhar para nós e ver transformação. Não como Ele viu a terra, não é? A terra Ele viu já transformada, não como Ele viu no início. Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus, no final deste culto, Deus vai olhar para você e ver sua vida transformada. Amém? E eu quero declarar que, bota a mão assim na direção do seu estômago, né? Aqui dentro do seu útero espiritual, aonde você gera os sonhos de Deus, está mudando. Está tudo mudando, está num processo de mudança. Pastora, mas por que alguns ainda não estão vendo? Por que eu mesmo não estou vendo? Porque Deus falou isso, olha. Minha filha, diga ao meu povo que a mudança, ela começa por dentro. Deus começa a fazer a mudança por dentro. E depois essa mudança começa a se manifestar por fora. Então, Deus a partir de hoje, Ele quer olhar para dentro de nós e nos ver transformados. Romanos 12:2 diz, né, para nós não nos conformarmos. Pastora, mas eu passei essa semana e eu não recebi tanto, ou eu não vim essa semana. Eu cheguei aqui hoje, eu não ouvi, não fui ministrado. Então não é para estar aqui, não é para eu ouvir essa palavra, não. Por isso que Deus está falando. Se você não viveu, não recebeu a plenitude que Deus proporcionou, Ele está dizendo, não aceite ficar amoldado, não aceite a situação, o jeito que o mundo quer que você viva, ou que você prossiga, ou que você pense, né? Mas Deus está falando, se transforme a partir da renovação da sua mente, transforme a partir da renovação da sua mente, porque nós recebemos a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir o quê?
A palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Mas é importante nós ouvirmos a palavra, entendermos a palavra na nossa mente, para que da nossa mente venha para o nosso espírito. Na nossa mente nós vamos, como nós estudamos hoje pela manhã, né? Na nossa mente nós vamos saber do Logos de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Mas no nosso espírito, essa palavra ela vai ser revelada. Então nós vamos receber o rema de Deus. E Deus não quer que você venha aqui e apenas escute o Logos. Aí eu escutei a palavra, mas eu não entendi nada. Aonde eu aplico na minha vida? Deus quer que essa palavra seja o rema. Deus quer que essa palavra encaixe na sua vida, no seu dia a dia. Nós não vamos estar dentro da sua casa amanhã. A pastora não vai estar pregando para você amanhã. Mas se você sair daqui hoje, entendendo essa palavra no teu espírito, a palavra vai ser revelada e ela vai vir de encontro à sua vida. Ela vai ser uma palavra particular sua. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então é importante nós não aceitarmos, mas nos conformarmos. Para quê, pastora? Para podermos experimentar a agradável, a perfeita, não é, vontade de Deus. A perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. E Hebreus 12:1 também fala que nós estamos rodeados com uma tão grande nuvem de testemunhas. E aí diz lá, então, por isso, porque às vezes nós vivemos a nossa vida como cristãos e esquecemos que nós estamos rodeados de pessoas. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então, por que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas? Querido, para que serve uma testemunha? Essa testemunha, e foi isso que o Espírito Santo revelou ao meu espírito. Essa testemunha, um dia ela vai estar diante do tribunal. A testemunha tem que ter um propósito. Tem uma testemunha na minha vida para quê? Um dia ela vai ter que falar o que ela viu, não é? O que ela viveu. Então a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E o que diz? Nós temos que deixar o embaraço. Então aquilo que nós estamos nos conformando, estamos ali dentro daquela caixinha. A Bíblia diz que nós temos que deixar esse embaraço, não é? Por quê? Deixando todo o embaraço. Que todos os dias, o embaraço ele vem todos os dias. Mas que nós possamos, ao deixar o embaraço, nós vamos fazer a vontade do Senhor. Nós vamos cumprir o projeto de Deus para a nossa vida. Aí essas testemunhas vão poder ver. Aí eu vejo que ele é um servo de Deus, que ela é uma serva de Deus, e está cumprindo o propósito de Deus, e o embaraço está ficando para trás. E Deus me direcionou que eu falasse um pouco hoje sobre a mudança. E eu lembrei de algo que eu já tinha numa mensagem atrás, peguei um pedacinho para você trazer a sua mente. Talvez você já possa ter escutado, que eu já preguei, se eu não me engano, há 2 anos atrás, um pedacinho que vai servir aqui, para nós. Para você lembrar de mudança, para você entender o que Deus está falando nessa noite, vem comigo e lembra. Eu até coloquei essa... Conseguiu a imagem? Não, né? Ah, glória a Deus, nem me avisaram. Vocês estão conseguindo acender aqui a luz? Ó, deixa essa daqui sempre apagada. Todos os obreiros que estão já escutando, toda vez já lembra, tem que deixar a luz do canto apagada e a do púlpito acesa. Vocês estão conseguindo ver aí o que está aqui na parede? O que é isso aqui? Hã? Uma largata que se transforma em borboleta. Ali está mostrando ali, transformação, uma transformação. Por que eu escolhi essa borboleta, não é? E com esse versículo de Hebreus, porque o que Deus gerou no meu espírito é esse embaraço. Ali dentro a borboleta, ela está dentro de uma espécie de vamos dizer assim, eu não sei o nome daquilo dali, mas eu vou dizer que é tipo um casco, um casulo. Meu Deus, um casco é de tartaruga, não é isso? É um casulo, dentro de um casulo, e está ali envolta ali, mas ela não pode mexer com as asas. Ela não pode, na realidade, fazer quase nada. Por quê? Está um embaraço. Está presa ali dentro, né? Dentro do casulo. Mas Deus diz que nós temos que deixar coisas que nos tornam como se nós estivéssemos dentro de prisões, dentro do casulo. Nós temos que deixar as coisas que nos impedem de voar.
Nós temos que deixar as coisas que nos impedem de ir para as alturas que Deus tem para nós. Porque Deus nos fez, Deus nos fez para voar. E aí eu lembrei, como que começou aquela, é largata o nome? Como que começou? Ela começou como um ovinho bem pequeno, minúsculo, né? Numa folha. E aí aquele ovinho pequeno, ele começa a crescer. E ele começa então a entrar num processo de transformação, não é? Só que esse ovinho, ele começa a rastejar. E quando você vai ver, se torna numa largata, até, vamos dizer assim, até feia, não é? Mas aquela largata, ela não pode ficar ali a vida toda. Ela não pode ser largata a vida toda. Fala para o irmão que está do teu lado assim, não repara não, a pastora está mandando falar. Fala isso aí, fala assim, você não vai ser largata a vida toda. Você não pode, se você for largata a vida toda, você vai ficar num processo que não é o de Deus, não é? Então o que acontece? Ela tem que ficar ali, não é? E ela não pode ficar ali a vida toda assim. E dentro dela, então, começa a acontecer um processo. Porque o que Deus criou a largata para ser? Deus criou ela para ser uma grande, ou melhor, uma linda borboleta. E depois de um período, né, ela tem que se lançar ao chão, como aquele ovinho ainda, se arrastar entre as pedras. Vai prestando atenção, ó. Ovinho bem sensível, não é? Se arrastar entre as pedras, se arrastar entre folhas secas, não é? Gravetos, enfrentar para aquele ovinho ali, para aquela largatinha ali, enfrentar grandes obstáculos para encontrar um lugar que é só dela. Eu estava vendo um vídeo essa semana da Nívia, não é? E as duas cantando, a Nívia Soares e a Fernanda Brum. Existe um lugar, Senhor, no centro da sua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só para mim. E é neste lugar que eu quero habitar, Senhor. Deus tem um lugar para todos nós. Para cada uma pessoa que está aqui nessa noite, Deus tem um lugar. E nós precisamos encontrar esse lugar. Eu preciso encontrar o meu lugar, você precisa encontrar o seu lugar. Mas para encontrar esse lugar, para chegar lá, nós teríamos que enfrentar esse processo. Os grandes obstáculos, né? Mas encontrar o nosso lugar. Então, o que acontece? Ainda estou falando ainda da largatinha. Ela corre em busca de transformação. Ela está ali num processo de mudança. Mas uma coisa importante, ela não pode se acomodar. Se ela se acomodar em ficar apenas ali dentro com aquelas casquinhas, né? Nos embaraços. E tem muitos hoje assim, muitos que se acomodaram nos embaraços da vida. Ficaram parados ali, mas tem que continuar o processo de Deus tem que continuar. Na realidade, não podemos nos acomodar e tem que ser rápido o processo. Por quê, pastora? Ali, principalmente na situação da largatinha, porque ela pode ser pisada por alguém, ou devorada por algum pássaro. Se nós nos acomodarmos no processo, se nós nos acomodarmos no processo de vida que Deus tem para nós, espiritual, se nós nos amoldarmos, né, a este mundo, aos pensamentos, aos costumes desse mundo, se nós ficarmos presos ali com os embaraços da vida, nós corremos perigo. Nós passamos por um processo de grandes perigos. Então, é preciso avançar. Diga isso para a pessoa que está do lado. É preciso continuar o processo. E ela ali busca ali o processo de transformação, de mudança, não é? E continua ali. E ela vai então ter que enfrentar os embaraços, como nós também temos que enfrentar. Ou melhor, como nós também estamos enfrentando. Levanta a sua mão, fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos agora. Peça isso ao Senhor. Senhor, diga mesmo, Senhor, me ajude a enfrentar os processos, em nome de Jesus. Então, na nossa vida, nós não podemos nos conformar, nos acomodar. Precisamos alcançar o que Deus tem para nós. E para isso, nós teremos que avançar. Ou seja, buscar as mudanças e manter as mudanças. Muitas vezes,
nós ficamos embaraçados na nossa vida pelos obstáculos que vão aparecendo. Que obstáculos são esses? Como nós já lemos hoje, né? Os embaraços. Eu vou dizer aqui alguns embaraços. E por que nós temos que nos livrar dos embaraços? Porque como diz o texto, né, diz assim, ó, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Se você é cristão, se você é filho de Deus, se você entregou sua vida ao Senhor, ou se você vai entregar, tem uma carreira que Deus colocou para você. Tem uma carreira que Deus propôs para cada um de nós. E a palavra do Senhor diz, corramos com perseverança. Nós não podemos parar ali. Não podemos parar nos embaraços. Temos que continuar o processo. Correr com perseverança a proposta de Deus, para alcançar a proposta de Deus. Então, o que pode ser obstáculo na nossa vida, pastora? O que pode servir de embaraços para a minha vida? E eu vou dizer aqui, talvez nenhum desses seja o teu, mas o Espírito Santo vai revelar qual é o teu. Para algumas pessoas, pode ser, eu vou falar coisas do dia a dia. Para algumas pessoas, o embaraço pode ser um programa de televisão. Um embaraço pode ser um filme proibido. Pode ser que você tenha dificuldade, esteja vendo um filme proibido, isso é um embaraço para você. Um programa, não é, que está tirando o seu tempo, coisas indevidas que você não deve ver ali. Para alguns pode ser uma conversa fiada na internet, não é? Eu estava falando com o pastor Adeci que eu uso, e é uma bênção para mim, né? Grandes conexões, sempre eu faço, tem feito por ali pelo Face. Mas de vez em quando, entra ali um abençoado, e sempre eu já conheço já, não é? E sempre a mesma conversa fiada. Já tem uma conversa ensaiadinha, eu creio que é uma conversa para a pastora, né? Ah, pastora, eu sou um novo convertido, a senhora pode me ajudar? Aí eu já escrevo logo. Você acha que essa pergunta deveria ser feita a uma pastora? E boto entre parênteses, né? Bem grande. Você acha que essa pergunta pode ser feita a uma pastora? Já cortando logo para a pessoa entender. Não vou falar gracinha porque não é trouxa, não é? E aí quando insiste, né, e eu vejo assim que está sendo uma pessoa piedosa, verdadeira, eu ainda dou alguns conselhos, mas na maioria das vezes não, 100% eu falo. É bem melhor você procurar o seu pastor da sua igreja, não é? Até porque não é ninguém daqui da igreja, porque é daqui da igreja, vai me perguntar logo, vai olhar na cara a cara, não é? E eu falo, pergunte ao seu pastor da sua igreja. Mas eu estava conversando com meu esposo, e se é uma pessoa que não tem maturidade de Deus, que não tem visão de Deus? Meu irmão, muitos estão entrando por embaraço através de internet. Muitos estão entrando por embaraço através de Facebook. Muitos estão entrando por embaraço através de MSN. Muitos estão entrando em embaraço através de Twitter, sei lá mais o que tem, de Orkut. Muitos estão entrando em embaraço, não é? Talvez não seja isso, mas talvez o embaraço que alguns possam estar entrando é o dinheiro tirado escondido. Ninguém viu, mas Deus está vendo. O dinheiro tirado escondido, ou uma ferramenta talvez roubada no trabalho, alguma coisa que pegou no trabalho, tudo isso são embaraços. Alguns podem estar se metendo em embaraço numa vida secreta de prostituição, ou talvez não secreta, não é? Numa vida de prostituição, numa vida de adultério. Outros podem estar entrando em embaraço por conta de uma vida de masturbação. Pastora, você vai falar isso? Meu irmão, nós temos que sair dessa semana transformados. Intimidade gera transformação. Uma vida de masturbação, não é? Uma vida, talvez o embaraço não seja nessa área da sua carne, mas talvez seja em traumas. Traumas que você não se deixou curar, traumas que você não se aprofundou em Deus, ou talvez inseguranças. Inseguranças que estão ali paralisando a sua vida. Você está embaraçado e você não sabe por que alguma área da minha vida não rompe, mas está ali, a amargura está ali, o medo está ali, não é? Querido, eu vou te dizer uma coisa. Eu não parei de ter medo. Pastora, você não tem mais medo de nada? Eu não parei de ter medo, mas o medo não pode me parar. Você pode dizer isso para o teu irmão? Você pode não parar de ter medo, mas não deixe o medo te parar. Você não pode deixar o medo te parar. E alguns são embaraçados pelo medo. E Deus está falando, vai, faz, acontece, viva. E a pessoa está ali parada pelo medo.
Outros é por questão de ressentimento. A palavra já diz, né? Ressentimento, fica sentindo a mesma coisa várias vezes, sem necessidade. Quando Deus está falando para abandonar essas coisas, não é? Fica ressentido, sentindo várias vezes, a mesma dor, a mesma pessoa, a mesma situação. Deus já fez, já veio um tempo novo, as águas já lavaram, está tudo novo de Deus. E Deus está vindo, e Deus está mostrando, e Deus está falando, e a pessoa está ali presa naquele ressentimento, ressentida, com a mesma situação. E quem está falando assim, ó, isso aí mesmo. Eu vou te mostrar o texto já que o inimigo está adorando. Nos vê presos com essas situações. Outros ficam parados, o embaraço talvez seja decepção. Eu disse um dia desse, pouco tempo, para um irmão, eu falei assim, Jesus não te decepcionou. Eu posso te decepcionar, o homem pode te decepcionar, mas Jesus não te decepcionou. Meu irmão, a partir do momento que eu peguei isso para a minha vida, acabou. Eu não abandono um propósito de Deus por causa de decepção com pessoas. E você tem que aprender isso. Pessoas podem te decepcionar, mas Deus não. Não foi Deus. Deus, ele permanece no propósito original. Deus, o que ele fala, ele cumpre. Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. E você tem que entender a palavra e deixar a palavra ser revelada ao teu espírito. Outros estão presos, né? Muitos pastores se levantando e falando sobre isso. Depressão. E eu ouvi aqui essa semana, tenho ouvido isso várias vezes, né? Que a depressão, o maior indicador de depressão na vida de uma pessoa é porque ela não tem foco. Ela não sabe o que ela quer, não sabe para que veio, não sabe para que está aqui. Ela não tem um foco, ela não tem um objetivo de vida. Então vem a depressão. Mas Deus está aqui para nos curar. Outros ficam presos por sentimento de vingança. Enquanto eu não ver, meu irmão, eu aprendi uma coisa. As pessoas estão fazendo alguma coisa com você. A minha oração tem sido essa. Eu vou no monte, eu falo isso. Na minha oração em casa eu falo isso. E o Senhor sempre falando comigo. Não guarde nada. Deixa as pessoas. Lembra da palavra. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deixa Deus tratar aquilo que as pessoas... E Deus trata no tempo certo. A gente vê, meu Deus... Aquela pessoa fez isso, eu não precisei nem fazer nada. Eu nem preciso fazer nada. Que o próprio Deus trata. Então, deixa de lado o sentimento de vingança. Deixa Deus ser seu juiz. Deixa Deus ser seu juiz. Deixa Deus julgar sua causa. Porque a partir do momento que você começa a perseguir um espírito de vingança, você sai do foco de Deus, você diminui o espírito de Deus na sua vida. Você sai do foco. E aí você pensa que você está ganhando a sua causa, você está perdendo, que você está saindo do projeto de Deus, que você está em desobediência. Deus vai falar, não mandei você se vingar em nada, eu mandei você me servir, deixar comigo as tuas guerras. Então Deus está falando conosco hoje para nós largarmos todos os embaraços, não é? Traumas emocionais ou pecados se transformam em embaraços, se transformam na nossa vida em impedimentos, para que eu e você não tenhamos acesso à presença de Deus, à presença do Senhor, não é? Tudo isso vem sobre nós para nos impedir de alcançarmos o que Deus tem para a nossa vida. E Deus está falando sobre mudança. Vamos dizer o tema bem forte. Mais forte, por favor. Só as mulheres. Só os homens. Intimidade gera transformação. Deus está olhando para nós e está querendo ver mudança. Deus quer ver a transformação. Deus quer ver o ciclo acontecendo. Ah, que coisa linda. Saiu mais uma casquinha que estava prendendo, né? Um embaraço. Saiu mais um embaraço. Saiu outro, saiu outro. Deus quer nos ver nos libertando a cada dia, querido. Para prosseguirmos a proposta, né, da carreira que Ele propôs para nós. Mudança. Fala. Porque não é só ouvir aqui uma palavra. Mudança fala de termos uma nova atitude. Mudança fala de nós termos uma nova postura. Você não vai, principalmente os que passaram aqui todos os dias, né? Você não vai dizer para mim, eu passei uma semana buscando ao Senhor e na quarta-feira você está pior do que a semana anterior. Você vai, não, eu busquei o Senhor e eu encontrei. Ou Deus está mentindo agora? Se Ele diz que aqueles que me buscam me encontram.
encontram. Mas também o Senhor diz, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, nós vamos olhar uns para os outros e vamos nos ver cada vez melhores. Porque mudança exige de nós uma nova postura, não é? Mas não somente uma nova postura, mas uma boa postura. Uma boa postura. E essa nova atitude, essa nova postura tem que estar em todas as áreas da nossa vida. No nosso lar, eu falei com o meu esposo, temos que mudar. Nós passamos uma semana buscando de Deus. Aliás, nós conversamos, né? Ainda temos que sentar essa semana ainda para algumas coisas a mais. Temos que mudar mais, melhorar mais. No lar, na família, na igreja. Não é? Você que tem o seu negócio próprio, no seu trabalho, no seu negócio próprio, na sua empresa. Você precisa melhorar, como eu já falei no início do culto, nos seus relacionamentos, na horizontal. Ninguém vai dizer que está, eu estou muito bem, eu estou cheio de Deus. Se você não está bem no horizontal, meu irmão, não adianta dizer que você teve intimidade com Deus. Você não teve. Porque quando você tem intimidade com Deus, Deus fala, acerta aquilo com o seu irmão, acerta aquilo com a sua irmã. Você não teve intimidade, não se engane. Pastor, eu quero intimidade. Então você vai tomar uma postura de resolver as suas questões. E liberar e ser liberado, para prosseguir, né? Então, está aqui uma nova postura nos relacionamentos. O desejo de mudar e os paradigmas devem ficar em evidência na nossa vida. Ou seja, as pessoas têm que começar a ver um novo modelo, ou um modelo melhorado, né? Modelo melhorado. Então temos que evitar, preste atenção aqui, se você realmente quer mudar e viver, e mostrar que você recebeu o mesmo de Deus, está recebendo hoje. Temos que evitar que situações em nossa vida não venham ficar fora de controle. Nós precisamos resolver nossas questões para evitar que as situações, né, quando ficar fora de controle, vamos dizer assim, quando a vaca vai para o brejo, meu irmão, aí vai ser pior. Temos que evitar para que as situações não fiquem fora de controle. Sabe aquela situação que você vai deixando, que quando vai ver não tem mais como resolver? Temos que fazer uma reflexão sobre o que nós estamos ganhando e o que nós estamos perdendo com a nossa atitude. O que nós estamos ganhando e o que nós estamos perdendo. Geralmente a gente só pensa só no que nós estamos ganhando, né? Não pensamos naquilo que nós estamos perdendo com as nossas atitudes. Tudo que não anda bem na nossa vida, há uma necessidade de revermos. Tudo que não anda bem na nossa vida, há uma necessidade de revermos. E uma coisa aqui muito importante, que muitos caem nesse caminho. Deixar do jeito que está é sinal que estamos aceitando. Se a gente vem aqui e busca o Senhor, vem na casa de Deus, somos povo de Deus, temos palavras de vida, temos palavras de libertação, tem rios fluindo, tem glória de Deus, tem presença de Deus, tem altar consagrado, não tem ninguém pecado no altar, nós estamos ali buscando o Senhor, não é? E aí você vem aqui, tem alguma coisa na sua vida e você entra e sai do mesmo jeito, isso significa que você está aceitando. E olha o que acontece com pessoas que deixam como está. Pessoas que deixam como está, não estão importando com o que falam. Mas as pessoas estão vendo, estão falando. Quem deixa como está, não está importando com o que estão falando. Pessoas que deixam como está, mostram desinteresse de melhorar. Desinteresse de melhorar. Pessoas que deixam como está, deixam claro que a indiferença diante dos apelos. Os apelos têm sido feitos, os conselhos têm sido dados. Mas a pessoa quer deixar como está. Pessoas que deixam como está, ficam acomodadas diante das situações de desconforto para as suas próprias vidas. Gente que já está, aquilo causa um desconforto, mas deixa como está. Pessoas que deixam como está, continuam pensando que é o melhor que existe na praça. E não é, meu irmão. E chega uma hora, e a pior hora que chega na nossa vida é quando Deus diz: você não é o melhor que está na praça. Você só é o melhor quando você está no centro da minha vontade.
aceita mudar a postura está correndo perigos. Por que eu estou dando essa palavra hoje? Porque nós tivemos uma semana inteira com Deus. Nós estivemos diante do altar do Senhor como nós estamos aqui hoje. Quem não aceita mudar, quem não aceita ser transformado, continuar o processo de transformação, está correndo perigo. Porque a mente, qual é o perigo, pastora? A mente pode estar ficando cauterizada. Ou seja, a pessoa está se tornando insensível a Deus. Não é ela está ficando insensível a Deus. Outra coisa que pode acontecer, correndo perigo, porque o orgulho pode estar ficando aguçado, destruindo a humildade. O orgulho está crescendo tanto que está destruindo. A pessoa é até humilde, mas o orgulho está crescendo mais, está sufocando a humildade. Por que correr perigo? Porque está se tornando uma pessoa insensata. E uma pessoa insensata, ela dificulta o reconhecimento dos seus erros. Agora, o sábio, ele não deixa a situação chegar num estado crítico. O que o sábio faz, pastora? Primeira coisa que o sábio faz, se ele quer sair do embaraço, se ele quer voar alto, se conscientiza que está fragilizado, para não dizer errado. Se conscientiza. Ó, a mente que a gente leu, Romanos 12. Espera aí. Tem a minha parte aqui do erro. Está me prejudicando. Outra coisa. O sábio, o sensato, ele se preocupa sim com o que os outros dizem. Ele se preocupa sim. O próprio Jesus se preocupou. Por isso ele perguntou: o que estão falando aí de mim? O que estão falando de mim? O que estão dizendo de mim? E vocês, o que vocês estão dizendo de mim? Ele se preocupou com o povo e ele se preocupou com o que os discípulos estavam falando. O sábio, ele revê as suas atitudes. Ou seja, volta lá atrás, deixa eu pensar, como que foi, por que eu cheguei nessa situação? Rever as suas atitudes. Dificilmente você vê um sábio culpando. Dificilmente. E o sábio, ele acha a saída para os ventos e as tempestades. Por quê? Porque ele busca a Deus. Deus fala: a saída é por aqui, ó. Humilhai-vos diante de Deus, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E o que o Senhor vai fazer? A seu tempo, não é? Você se humilha, aí no tempo certo vem a exaltação de Deus para a tua vida. E o sábio não espera o pior chegar para ver o que errou. O sábio não espera o pior chegar para ver que errou. Porque, como eu disse, muitas das vezes já é tarde. Então é muito importante a nossa transformação, esse processo de transformação. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai. Olha o que o Senhor está falando para nós. Sede sóbrios. Qual é a pessoa sóbria que não está embriagada com o vinho? Que não está bêbada. Pastora, mas eu não bebo. Quanta gente, não é, sem entender nada na casa de Deus, sem entender, o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está vindo, a pessoa entra e sai como um embriagado, mas não pelo Espírito, mas pelas coisas desse mundo, não entende nada. E o inimigo está ali, querido, não é só com a minha vida, não, é com a tua vida, é com a nossa vida. O inimigo está ali, nos odiando ali, ó. Por isso que a Bíblia diz: sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como um leão e procurando quem ele possa tragar. Então sede sóbrios, esteja atento, esteja ligado. Não vos embriagueis, né? Paulo fala: não vos embriagueis com o vinho na qual há contenda, há dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
E esse texto aqui de 1 Pedro, ele fala sobre que nós temos uma necessidade de vigiarmos, de vigilância mesmo. Então o que é isso? Deus está falando para nós aqui através de Pedro. Vocês precisam ficar atentos, porque o inimigo, aquele que luta contra nós dia após dia, ele está andando ao nosso derredor, gritando, não é? Como que o leão faz? Ele está dando gritos, buscando com fome. Claro que esse grito está muito fraco, por isso vocês estão rindo. Não é para estar rindo, não, é para estar orando. Mas ele dá uns gritos, né? Bramando, procurando alguém para tragar, que ele está com fome. Na realidade, ele está tentando nos impedir de chegarmos ao nosso descanso. Ele está tentando nos impedir de chegarmos a esse lugar, centro da sua vontade. Ele está tentando isso. Que lugar é esse, pastora? O centro da vontade de Deus é um lugar em que o nosso espírito fica quieto. E porque o nosso espírito fica quieto, o nosso espírito fica em paz, toda a nossa vida começa a ter paz. É o lugar que nós ficamos tranquilos e sozinhos com Deus. Isso acontece conosco. Ali, aquela largatinha ali, com certeza ela encontrou um lugar na sombra, um lugar seguro, onde ninguém vai pisar nela, para ela continuar o processo de deixar o embaraço. Você deixa o embaraço à sombra. Você deixa o embaraço da sua vida descansando em Deus, na sombra do Altíssimo. O embaraço vai caindo por terra, você descansa nele. Ele sabe tudo que está na tua vida que está embaraçando. Ele sabe tudo que está embaraçando a tua vida. Talvez a tua casa, talvez a área profissional, talvez o trabalho, talvez o ministério. Mas Deus sabe tudo, aí você descansa, você fica ali. E ele começa a tirar os embaraços. Aleluia. Aonde é esse lugar, pastor? Esse lugar é a presença de Deus. É por isso que eu escrevi aqui, depois dessa semana, não acabou, não preciso nunca mais buscar o Senhor, não, eu preciso manter aquilo que eu intensifiquei. Eu preciso manter. Eu estava falando com a Maria. Era contigo, Maria? Eu falei, eu não tenho o costume de buscar, ir no monte pela manhã. E por causa dessa semana, nós fizemos, não é? É o nosso dever, porque nós somos profetas e tem que ir ao monte mesmo. Isso aqui não é autopromoção não, tá, queridos? E é muito bom ir ao monte. Mas eu fui essa semana porque ele sai cedo, 5 horas ele já está levantando. E às vezes eu olho assim para ele, eu falo, Senhor, para algumas coisas ele é muito, muito, muito mais à frente do que eu. Principalmente quando se trata de levantar, de pegada de coisa. Da carne. E ele tem que ser mesmo, porque ele é o provedor, ele tem que sair de casa, né, trabalhar. Mas para mim é uma desafio, tem que ficar assim igual a minha filha, mais 10 minutinhos, mais 10, e ele não aguenta esperar. Então eu já sei que se eu falar mais 10 minutinhos, ele vai embora. Então se ele falar, você vai, eu só posso pedir só mais 10 minutinhos mesmo. Se eu for pedir mais 10, depois dos 10, quando eu for ver, ele já foi. Aí eu só uso um que eu tenho só os 10, só mais 10 minutinhos. Só mais um pouquinho só. Aí, na segunda vez que ele vem, eu já tenho que pular da cama. E aí, como eu estava dizendo, então, essa semana toda eu fui com ele pela manhã. E eu falei, que coisa maravilhosa. Que maravilha. Você está de manhã, o seu dia é diferente. E eu pensei assim, eu vou voltar de lá, vou dormir quase até 2 horas da tarde. Você não dorme porque despertou o corpo. Você levantou, você já fez um exercício. Não é? Mas eu estou falando no nível assim da presença de Deus. Mas aquilo que você começou, aí Deus estava me falando, minha filha, não é para você parar não, porque acabou a semana não, é para você continuar. Não acabou a busca da intensificação não. Então, é na busca, é na presença de Deus que nós teremos a nossa mente renovada. É através da palavra, não é? Porque a Bíblia diz que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. É na presença do Senhor que nós recebemos a mente de Cristo.
É na presença do Senhor que tem o segredo para a nossa vitória, para o milagre que nós precisamos no nosso dia, para o milagre que precisamos para a nossa família, para um filho, para uma esposa, para um marido, né? Para o trabalho. É na presença do Senhor, é da boca do Senhor que vem. E é engraçado que isso eu estava compartilhando com a Ana. Eu falei, Ana, eu estava lá adorando ao Senhor cedo, cantando aquela música antiga. Adoramos o Cordeiro. E cantando e lembrando de tudo e sentindo a presença de Deus. E eu falei assim, isso aqui tá... Aí eu sentei debaixo de uma árvore que estava tudo assim meio morto. E eu falei assim, eu tenho dificuldade em adorar e tem gente morta caída perto de mim. E eu falei assim, vamos começar a adorar o Senhor. A Bíblia diz tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aí umas árvores do lado de lá, veio um ventinho, começaram a balançar. Eu falei, elas entenderam, vocês ainda não entenderam, não é? E aí comecei a cantar e veio o vento mais forte ali. Parece que Deus falou, tá legal isso, vou mandar o vento, então vai todo mundo começar a adorar. Aí veio aquele bicho que grita alto pra caramba. Fala aí, gente. Cigarra. Veio uma cigarra, eu falei, agora ficou um coral agora está completo. Mas eu olhava para aquela árvore e ela estava toda caída assim. Aí eu falei, vou sentar e vou continuar adorando. Uma hora vocês vão se animar, que a glória de Deus está aqui. Eu falava assim mesmo, e continuando, adoramos, sentei. Quando eu sentei, não era para sentar. Agora você vai cair duro. Veio um mosquito, pá. Quando eu falei, com nossas mãos levantadas, erguemos, quando eu dei a respirada, erguemos, vai, tum. Entrou o mosquito. Eu comecei a tossir, parece até que estou sentindo de novo. Meu Deus, entrou um mosquito na minha boca. Meu Deus, o mosquito entrou, é mosquito ou é mosca? Meu Deus do céu. E comecei a tossir. Aí eu sentei e abri a Bíblia e o Senhor falou comigo. Não é o que entra que contamina, aleluias, mas é o que sai. Porque eu fiquei pensando que nojeira, estou adorando ao Senhor, e entra um mosquito na minha garganta, está no meu estômago agora, o mosquito está aqui, porque eu sei que ele não saiu, porque eu cuspi, mas não saiu. E o Senhor falou, não é o que entra que contamina, mas é o que sai. E ali o Senhor me deu algumas lembranças. E eu falei, já entendi, Senhor. Mas eu falei, mas não vou parar de adorar. Será que... Eu olhei em volta para ver se não tinha outro, né? Claro. E continuei adorando ao Senhor. E tá ali aquelas árvores caídas. Eu falei, eu não aguento não. Peguei assim uma e peguei outra. Levantei elas, comecei a balançar. E vocês vão adorar, nem que seja forçado. Porque eu não aguento ver ninguém morto aqui. E a gente adorando ao Senhor não está. Todas elas alegres. O vento veio balançando todo mundo. E vocês estão aí pesadas. Mas às vezes nós temos que fazer assim com o nosso irmão. Às vezes está todo mundo sentindo a glória, está todo mundo, mas nós temos que reparar se tem alguém do nosso lado precisando dessa ajuda. Precisando que você se coloque atrás, assim, ou do lado e comece a clamar, Senhor, da mesma medida que o teu vento está balançando o meu espírito, está balançando todo mundo, Senhor. Faz isso com o meu irmão também que está do lado, do meu lado, da minha esquerda, da minha direita. Eu não sei qual é o peso, qual é a luta que ele enfrentou essa semana, Senhor. Para ele estar aqui, assim, a tua glória está aqui, a tua presença está aqui, mas o meu irmão não consegue sentir. Mas muitas das vezes a gente quer problema, está todo mundo sentindo, eu também senti, e é isso que importa. Mas a nossa busca tem que ser intensa, e é na presença do Senhor que nós estamos ali, recebendo mudança. O segredo da mudança é na presença do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Faltou um pedacinho da mensagem, que eu fui contar lá o negócio do monte, perdeu o tempo aqui da mensagem, mas deixa eu só te falar uma coisa. Para passarmos pela mudança é necessário estarmos determinados. Manter a mudança e passar é necessário determinação. O que é estar determinado? Capacidade de decidir, definir a sua meta. Para cumprirmos o propósito de Deus em nossa vida, precisamos ter capacidade para tomar algumas decisões. Decisões precisam ser tomadas. Paulo disse, irmãos, quanto a mim, eu vou falar de mim, irmãos. Paulo estava falando, eu vou falar de mim, irmãos. Eu não estou me julgando que eu alcancei.
Estou dizendo que eu alcancei, não. Mas uma coisa eu faço. Paulo está dizendo, mas eu tomei uma decisão. Ele estava falando por ele ali. Quanto a mim, eu tomei uma decisão. Eu me esqueço do que ficou para trás. E eu prossigo, eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação celestial em Cristo Jesus. E essa tem que ser a nossa palavra. Nós estamos levantando aqui um altar. Essa semana foi um altar. Deixa para trás. Eu só falando assim, deixa para trás. Poder de decisão. Tomar decisão. Manter a atitude que você tomou. Deixa para trás. E prossegue. Para onde? Não é prosseguir como um louco numa estrada que não sabe nem onde vai dar. Não. Prosseguir para o alvo. Quem coloca o caminho é Deus. O caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É seguir o que está no coração do Senhor para as nossas vidas. Prosseguir para o alvo. É isso que Paulo fala. Amém? E eu gostaria que você desse agora. As bolas estão prontas? Quem que vai pegar os obreiros? Por favor, me ajude. Preciosos obreiros dessa casa. Tragam depressa. Nós vamos orar com a nossa bola. Essa bola branca. Tem algo assim, muito especial nessa bola branca. Me pergunto, o que é, pastora? Me pergunta aí. Eu só vou dizer se vocês me perguntar animado. O que é, pastora? Não é nada, só uma bola branca. E não tinha um ato profético. Eu falei, a bola branca é bonita, vamos botar a bola branca, não é? Você vai receber essa bola branca. Você imagina? Você vai imaginar nessa bola? Preste bastante atenção. Você vai imaginar nessa bola? Quais são as mudanças que você já viveu em Deus, que você vai manter, e as mudanças que você quer? Para a partir de hoje, no final nós vamos estourar a bola, porque estourando a bola, você está dizendo assim, estourou, começou. Começou. Já daqui de dentro, antes de ir embora. Antes de sair daqui de dentro. Começou a mudança. Tem que ser bem rápido, porque 1 minutinho, aqui está 9h29. Corre mesmo, pode vir correndo mesmo. Porque são muitas bolas, trazendo 3 assim. Vai demorar pra caramba. Isso. Vai entregando a cada um. Ajuda aí, Fábio. Ajuda aí, Hugo, rápido. Tem que vir correndo, porque tem muita gente aqui. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Mateusão. Tá livre agora. Bota aquele vídeo daquele louvor do monte.